Ele vivia como muitos hoje vivem. Só que algo não ia tão bem assim em sua vida, apesar do aparente sucesso que havia ao seu redor. Ele era uma pessoa especial e sabia disso. Ele era atraente fisicamente, bonitão, como dizem, ou saradão por aí. Um rapaz cheio de entusiasmo. Coragem não lhe faltava. Ser visionário era algo que corria dentro das suas veias. Ele era uma pessoa cheia de carisma que facilmente levava as pessoas que estavam ali ao seu redor a fazer aquilo que ele achava ser o mais apropriado. Ele nasceu e cresceu no interior, ajudando ali nas terras da sua família. Mas um dia ele foi atraído pelo poder cativante da vida urbana. Mudou-se, estudou, cresceu. E pouco a pouco ele foi demonstrando o seu tino para a política. E depois de pouco tempo ele foi subindo, tornando-se um homem com poder, um homem com dinheiro, um homem respeitado por todos. Ele era visto pela comunidade como um exemplo de pai, um exemplo de esposo, um exemplo de líder. Além disso, também ele era conhecido por sua vida religiosa. Era um devoto seguidor das tradições ensinadas por sua família. Tudo parecia seguir a mil maravilhas na sua vida. Mas como eu já mencionei, nem tudo ia tão bem assim. Na realidade, por quase um ano, ele carregava um segredo que estava destruindo a si mesmo por dentro. E ele fez tudo o que estava a seu alcance para que ninguém descobrisse. Afinal, o que pensariam dele? Mas ele sabia muito bem o que estava acontecendo. Seu segredo? Ele havia sido infiel à sua esposa. Em uma recaída amorosa, ele teve um caso extraconjugal com uma mulher casada. O relacionamento não durou muito, mas para piorar a situação, a sua amante ficou grávida. Ele se desesperou, porque sabia que a sua carreira, a sua reputação estava em jogo. E se as pessoas descobrirem, pensava ele, eu vou estar completamente arruinado. Sexo, mentira, reputação, poder, imagem, culpa. Esses são ingredientes ideais para problemas inevitáveis. E na tentativa de esconder seu erro, ele toma decisões que apenas pioram a situação. Agora, além de adúltero, ele se torna um assassino, porque encomenda a eliminação do marido da amante. A princípio ele imaginou que a sua estratégia de engano era perfeita, mas mal sabia ele que a sua farsa estava para ser desmascarada. Um dos seus amigos mais próximos descobriu a verdade e o confrontou com ela. O resultado? Culpa. O peso da culpa transformou-se em algo que era aparentemente além daquilo que ele podia carregar. Culpa. Eu tenho certeza que entre nós existem diversas pessoas hoje carregando um peso dentro da sua mala. Um peso que você sente que é além daquilo que você pode suportar. Vivem, quem sabe, como um prisioneiro. Daqueles que têm uma bola de ferro presa por uma corrente no seu tornozelo. Não sabem como escapar. Na realidade, não sabe bem ao certo se existe alguma chance, ou qualquer chance, de viver em liberdade. Quanto tempo você acha que a gente vai ficar aqui ainda, hein? Tempo que a gente leva pra cumprir a pena. Ixi, ficar o resto da vida, então. Por que o resto da vida? Porque se eu tiver que ficar aqui pra pagar tudo que eu fiz de errado, posso esquecer de ver rua de novo. Oh,
Pô, mas o que você fez de tão ruim assim? Olha só. Matei, roubei, menti, magoei, fraudei. É tanta coisa que nem colocaram tudo na minha ficha porque o Código Penal não previa. É mentira, né? Você não pode estar falando sério, né? É verdade, ó. Sinceramente, acho que vocês duas fizeram a mesma coisa. Ah, tô fora. Roubar até roubei, né? Mentir? Todo mundo mente. Agora, fazer tudo isso aí que você fez, eu não fiz, não. Ah, nem eu. Ó, pensa direitinho que fizeram sim. Tá bom, eu posso até pensar, mas quem que você matou mesmo? Meu marido e minha mãe. Sua mãe? Como assim sua mãe? Sua mãe esteve aqui ontem. Ela veio te visitar. É uma longa história, mas eu vou resumir pra vocês, tá? Eu sempre tive muita vergonha da minha mãe, sabe? E afastei minha mãe da minha vida, dos meus amigos. E eu via que ela ficava triste, chateada, mas... Ah, eu entendo você, mas você não acha que matar é uma palavra forte demais, não? Forte demais. Você tirar uma pessoa da sua vida como se ela nunca tivesse existido. Não é como se você tivesse matado a pessoa? É verdade. Se for para pensar, eu já matei muita gente. Gente, olhando por esse lado, talvez eu tenha matado algumas pessoas também, mas se a gente for pensar assim, tão profundamente, com tudo que a gente faz de errado, meu amigo, você não vai sair daqui nunca, Pois pode é. ver. Agora você chegou no ponto da minha angústia. Eu nunca mais vou sair daqui. Vou ficar aqui pra sempre. Pra mim não tem mais jeito. Não, mas tem que ter uma solução. Tem que ter uma saída. Alguém tem que fazer alguma coisa. Não dá. Só se ela for culpada, né? Aí. Culpado não tem direito à liberdade. Entendeu? Você errou, você tem que pagar. Não importa. Tivesse pensado antes. Ai, mas é impossível a gente cumprir todas as leis. Porque se faz alguma coisa errada, tem que pagar. Aí você fica aqui. Ai, é ridículo, isso não tem fim. Alguém tem que mudar a lei. Como você tá louca mudar a lei? Tá bom, agora pode roubar, pode matar à vontade. Não, não pode. Não vai sobrar ninguém. Eu quero saber? Eu quero muito ser livre, sabe? Mas pra mim é impossível. Tá. Ai, que eu não aguento tanto pessimismo. Escuta só, escreve o que eu tô te falando. Eu posso não sair hoje daqui, mas um dia eu vou sair sim. Oh, e se de repente você pedisse perdão para as pessoas que você machucou, para sua mãe, e dissesse que você está arrependida? Meu, é muita cara de pau, sabe? Eu fiz muita coisa errada. Não tem jeito, é muita coisa pra passar por cima. Não dá, não vai dar pra esquecer, sabe? Será que não é você que não consegue esquecer? Já parou para pensar? De repente as pessoas nem lembram mais disso. E aí começa tudo de novo. Só pode ser isso. Não dá pra voltar no tempo. Então, admite que errou e pronto. Aí você pede perdão e fica tudo resolvido. É, tá legal, valeu. Mas e se eles não me perdoarem? Se eles não te perdoarem? Se eles não te perdoarem, minha amiga, você pede perdão, esquece, e você tá livre. Livre! Ser livre. Ser livre. Esse é o sonho de muitos, se não todos nós. Liberdade. Todos a amam, todos a desejam, mas afinal o que ela significa? Será que liberdade é sinônimo de democracia? Será que liberdade é simplesmente o direito de fazer tudo aquilo que desejamos, a despeito do impacto que as nossas decisões causam na vida de outras pessoas? Alguns dizem que liberdade é a oportunidade de possuir o destino de sua vida em suas próprias mãos. Mas afinal, o que Cristo, o que Jesus afirmou ser liberdade? E essa é a razão. Por hoje iniciamos essa nova série, Liberdade. Durante as próximas semanas nós estaremos analisando a verdade bíblica de que a real liberdade, ela depende exclusivamente do nosso relacionamento com Deus e como nós permitimos a sua intervenção na nossa vida. Nossa prisão não precisa ser a culpa, o remorso que assolou a vida da pessoa que eu descrevi há minutos atrás. Sua prisão pode não ser um segredo ou uma mentira. Mas quem sabe a sua prisão pode ser um vício. Pode ser o rancor, ressentimento que tem destruído você por dentro. Ou quem sabe a falta de controle, que muitas vezes
alguns de nós têm sobre seus acessos de ira. Pode ser talvez algum problema de relacionamento. As razões podem ser as mais variadas possíveis. A realidade, queridos, é que todos nós, mais cedo ou mais tarde, estaremos carregando algo dentro da nossa bagagem. Para alguns, só ouvir sobre esse assunto já causa neles um desconforto e um friozinho no estômago. Porque é causado por aquilo que, quem sabe, estejam vivendo exatamente nesse momento. Só que nesse início de noite eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês. Uma grande notícia. A notícia de que existe esperança. E através do poder de Deus, o poder de sua palavra, você não precisa continuar vivendo como um prisioneiro. Deus, queridos, deseja que você seja livre. Pode ser não tão fácil assim. E pode não acontecer tudo só de uma vez. Mas a boa nova é que você pode ser livre. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em libertar seres humanos. Como é que podemos ter certeza disso? Ele mesmo nos afirmou. Ouçam. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como Jesus sabia que nós teríamos tantas dificuldades para entender esse assunto que é fundamental a nós, 4 versos depois, ele afirma o seguinte: se o Filho os libertar, vocês serão livres de verdade. Liberdade, meus amigos, não é um sonho utópico, não é um sonho simplesmente inatingível. Liberdade é uma possibilidade real para aqueles que se submetem ao poder de Deus em sua vida. Mas a grande pergunta de hoje à noite é a seguinte: como a verdade pode me libertar? O que significa de fato na vida prática viver liberto, viver livre pela verdade? Nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre esse tema, mas eu gostaria de apresentar a vocês pelo menos três chaves que se encontram na palavra de Deus. Chaves essas que podem abrir a porta do caminho para a liberdade. Ouçam com atenção o primeiro desses aspectos, a primeira chave. Nós precisamos aprender a nos submeter à verdade. E me permitam explicar. E para isso eu vou voltar à experiência que eu mencionei no começo. A pessoa que eu estava descrevendo tem nome. Chama-se Davi. Ele não é fruto da minha imaginação. A sua história foi uma história real que nós encontramos no Antigo Testamento. E esse homem também foi conhecido como o rei Davi, um dos grandes homens do passado mencionados na Bíblia. Que depois de um grande fracasso moral, ele foi visto pelo próprio Deus como um homem segundo o meu coração. Mas quando você lê em detalhes o relato sobre o grande pecado do rei Davi, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulos 11 e 12, você não percebe muito o que aconteceu dentro do seu coração. Diz a Bíblia que houve um momento em que Israel, nação essa que Davi era rei, estava em guerra. Todos os homens haviam saído praticamente à luta e Davi permaneceu no palácio. E diz a Bíblia que numa tarde ele se levantou, estava dormindo depois do almoço provavelmente, e ali passeando pelo palácio ele vê a certa distância uma mulher, e a Bíblia diz que era uma mulher belíssima, atraente, bonita. Davi olhou e ficou encantado com ela. Davi perguntou: quem é ela? Chefe, não olha para ela não, que ela é casada. O nome dela é Batseba. E o marido dela está na guerra. Traz ela para cá para ela jantar comigo. E ali no jantar à luz de velas, os dois começaram a conversar. E quando mal perceberam, ambos haviam sido infiéis no voto que haviam tomado. Um momento curto. Muito provavelmente o relacionamento de ambos foi por um período pequeno. Mas para complicar a situação, Davi recebe a notícia dela: a coisa ficou feia, estou grávida.
E agora? Mas Davi teve um brilhante plano. Está grávida? Vamos trazer o marido dela, que ele fique com ela lá alguns dias e vamos pensar que ela está grávida dele. E rapidamente ele manda o general do seu exército trazer Urias, o esposo de Batseba, para sua casa. Mas Davi não contava com a fidelidade desse homem. Ele dizia: como posso eu, meus amigos lá guerreando e eu em casa, bem com a minha esposa, não vou nem entrar. E Urias ficou do lado de fora, sentado na porta. Contaram para Davi, Davi veio com o seu segundo plano: enche a cara dele que ele entra. Mesmo assim, não conseguiu. Ele não quer entrar, rei. Então chama ele aqui. Urias, está vendo esse pacote aqui da HL? Você vai entregar para Joabe, tá? E lá foi Urias com sua sentença de morte em mãos, dentro do envelope que o próprio Urias levou. A ordem do rei para que Joabe o colocasse na linha de frente, para que ele fosse realmente atingido e morto. E Davi conseguiu. Urias morreu. Pobre Batseba, agora está viúva. Por favor, traga ela para o palácio, eu vou cuidar dela. Plano perfeito, hein? Para o coração de um homem, não para Deus. Deus tinha um amigo chamado Natã. O profeta de Deus naquele período, e Deus diz: Natã, vai lá e tem uma conversinha com Davi, explica uma coisinha para ele. Natã pede um momento especial, uma audiência com Davi, entra no palácio. Natã, quanto tempo, meu amigo, o que eu posso fazer para ajudá-lo? É o seguinte, rei, eu tenho uma questão interessante. Haviam 2 homens, um pobre e um rico. O rico tinha muitas ovelhas, muito gado, tudo o que queria. O pobre só tinha uma cordeirinha, um cordeirinho. Ele comprou esse cordeirinho, brincava com ele, os seus filhos brincavam com essa cordeirinha. Comiam juntos, dormiam juntos. Só que o rico recebeu a visita de alguém de certa distância. E ele tinha que oferecer um jantar, só que ele não quis matar nenhuma das suas ovelhas. E ele foi, pegou a única ovelhinha daquele que era pobre e fez com que aquela ovelhinha fosse o prato principal do jantar para o seu visitante. Quando Davi escutou aquilo, ele disse: quem é esse homem? Merece morrer. Furioso. E fica imaginando Natã olhando para ele e falando: rei, 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 rei. Davi, você se olhou no espelho hoje? É você. É você, Davi. Quando nós lemos o relato histórico, nós não conseguimos chegar ao coração de Davi. Mas no Salmo 51, que ele escreveu no seu momento de maior dor, nós descobrimos que Davi estava naquele instante abrindo o seu mais profundo íntimo a Deus. E ouçam só o que ele escreveu: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Davi sabia que o que ele havia feito era errado e pecaminoso. Ele sabia porque ele, como cada um de nós, você e eu, nós somos criados. E dentro do nosso DNA, se é que podemos dizer assim, existe algo que nós chamamos de consciência. E esta realidade é a que nos separa, como seres humanos, dos demais seres da criação. Ao nos criar, Deus colocou dentro de cada um de nós uma consciência que, quando calibrada pela vontade divina, é aquilo que nos mostra a diferença entre o que é bom e o que é mal, a diferença entre o que é certo e aquilo que é errado. Há uns bons anos atrás, eu me lembro que, em uma tarde, a minha mãe, lá em casa, chegou para mim e para minha irmã, há uns bons anos atrás, e colocou a nós de forma clara, plena, total e absoluta:
que nós estávamos proibidos de jogar futebol na sala. E lá se foi ela para as compras. Mal sabia ela que ao fechar a porta, o campo já estava estabelecido, o campeonato. E foi uma tarde de muita atividade física naquela sala. E como resultado, um vaso foi quebrado. Quebrei o vaso. O que fazer para esconder isso da minha mãe? Peguei o pedaço do vaso, coloquei exatamente no mesmo lugar e botei no lugarzinho ali. Só que aqueles que conhecem a minha mãe sabem que ela tem a característica interessante, é que ela detecta uma partícula de poeira a 4 quilômetros de distância. E absolutamente tudo na casa ela limpa, cuida, guarda. Eu só pensando, quando é que ela vai descobrir o vaso? E sofri com aquilo alguns dias. Não deu outra, ela descobriu. Mas sofri. E eu pergunto a vocês, quem de nós nunca teve o sentimento de culpa? O sentimento de que nós estamos fazendo algo de errado. E a nossa consciência é que nos ajuda a entender isso. E nesse ponto, Davi sabia muito bem o que estava acontecendo. Só que isso não acontece apenas no nível da nossa consciência. Deus tem outros meios de comunicar a nós a sua vontade. Ouçam só o que a Bíblia diz. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem o discurso, nem palavras. Não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. A Bíblia afirma que Deus se revela a nós através da sua criação. Toda a natureza, tudo aquilo que se encontra ao nosso redor, aponta para o fato de que existe um Deus. Existe um arquiteto por detrás das coisas criadas. Da mesma forma como seria absurdo dizer a vocês que se eu pegasse esse relógio e pegasse cada pecinha que há dentro dele, esse aqui não tem tanta porque esses digitais, mas aqueles antigos, cheio de pequenas engrenagens, seria absurdo dizer que se nós pegássemos cada uma das peças e jogássemos ao ar, que cairia montado o relógio. E é assim que alguns creem, que esse nosso universo veio do nada, por simplesmente fatores que o levaram a existir. Deus nos criou. Existe um arquiteto por trás. Existe o poder criador vindo de suas mãos. Só que ao ler um pouco mais no mesmo Salmo, Salmo 19, nós encontramos que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. E esse mesmo Deus que criou o nosso planeta decidiu revelar-se também através dos preceitos criados por Ele mesmo para governar o universo. A sua lei, os seus mandamentos são corretos, são precisos, são verdadeiros, são justos. Eles não mudam. Porque Ele, Deus, Ele próprio é o autor da sua verdade. Além disso, a orientação de Deus, sua palavra diz que no texto que lemos, a orientação de Deus traz luz aos nossos olhos. Luz aos nossos olhos. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver como é que funciona esse sistema que hoje tem se instalado em carros, o tal do GPS. Já viram como é que funciona isso? Aqueles de carro. Alguns meses atrás eu fiz uma viagem com a minha esposa, nós estávamos em Chicago, e apertados para retornar para o Brasil, e indo em direção ao aeroporto, nós estávamos nos aproximando de um trânsito completamente terrível, parada a principal entrada para a cidade e para o aeroporto. Eu disse a ela, perdemos o avião. Mas no carro que a gente tinha, um carro alugado, tinha essa maquininha. Como eu conheço bem a região, não tinha usado até então. Mas agora eu estava numa fria, tinha que chegar no aeroporto, e eu resolvi pegar qualquer rua, eu ia cortar por um caminho que absolutamente não conhecia. E é interessante que aquele sistema te indica o caminho que você deve fazer e vai dizendo, entra à direita, entra à esquerda, vai em frente, está chegando a curva, tantos metros, vai falando absolutamente tudo a você. E se você faz algo contrário, ele recalcula e vai do seu erro novamente para o local apropriado. É assim que funciona. A Bíblia, queridos,
A Bíblia é como um sistema de navegação GPS. Ela nos ajuda a encontrar o caminho, mesmo quando nós erramos. Erramos, mas a Bíblia diz o caminho que nós devemos seguir. A Bíblia nos mostra o que nós devemos fazer para viver uma vida correta e o que devemos fazer para fugir daquilo que é errado. E é por essa razão que Davi também escreveu: eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei os teus decretos. Nunca me abandones. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, luz que clareia o meu caminho. Luz que clareia o meu caminho. Mas eu te pergunto, quanto tempo nós temos passado a sós com esse livro? Talvez alguns de vocês ainda estão no processo de decidir se acreditam ou não nele. Meu desafio a você nessa noite: leia, estude, medite. Veja por você mesmo o que esse livro pode fazer na vida humana, em especial na sua vida. Mas alguns podem estar dizendo: mas entender a Bíblia é muito complicado, eu tento, não entendo tudo, me dá sono. Afinal, como é que eu devo estudá-la? Eu gostaria de relembrá-los que nós estamos aqui para ajudá-lo. Nós temos uma programação do meio de semana, todas as quartas-feiras, aqui nesse recinto, no auditório em frente, chamada Novo Começo, na qual nós estudamos a Palavra de Deus de uma forma mais profunda. A programação, ela acontece todas as quartas-feiras, e agora nós estaremos estendendo a mesma programação para os sábados à tarde, às 15h30. E gostaríamos de convidar a todos vocês que querem estudar de forma mais profunda a Palavra de Deus, de ver como ela é uma lâmpada realmente a iluminar os caminhos tenebrosos que temos nesse mundo. Às vezes não sabemos o que fazer. Busque na Palavra de Deus. Não se esqueça, queridos, Deus se manifesta a nós através da nossa consciência, mas Ele já se manifestou abertamente através da sua revelação direta às Escrituras Sagradas. Como você vê, a verdade determina o valor que você dá a ela. Se você vê a Bíblia como autoritativa para a sua vida, você vai levá-la a sério. Do contrário, se você vê a Bíblia como apenas um livro histórico, ela não vai fazer diferença alguma na tua existência. E voltando à nossa pergunta inicial, como que a verdade estabelecida por Deus, para o universo, pode me libertar? Nós podemos pensar em pelo menos duas formas. Nós não precisamos sair por aí desesperados na busca pela verdade. Deus já a revelou a nós. Existe uma enorme liberdade e segurança ao nós sabermos que quando eu e você acordamos de manhã, o que era verdade ontem é verdade hoje e será verdade no futuro, no amanhã. Não temos razão para temer. Esse livro, queridos, é verdade e nele encontramos poder para mudar a vida humana. Ouçam bem o que Paulo escreveu em sua carta aos Hebreus. Tudo quanto Deus nos diz é cheio de força viva. Quanto mais absorvemos aquilo que Deus quer e deseja que nós aprendamos, mais teremos acesso ao seu poder na nossa vida. Se você deseja ser livre, você precisa aceitar a verdade de Deus, submetendo-se a ela e vivendo de acordo com a mesma. Mas existe uma questão importante, e a segunda chave para a liberdade, que nós precisamos viver de acordo com a verdade. E aqui a questão gira em torno de honestidade. Significa levar a sério a verdade. Significa, queridos, finalmente abrir a mala que você carrega consigo. E foi exatamente isso que Davi fez. Depois do seu fracasso, quando ele foi ali confrontado por Natã, assim que Davi percebeu que não tinha como esconder mais, que Deus sabia de tudo, Natã sabia, as primeiras palavras que ele pronunciou foram as seguintes: pequei contra o Senhor. Senhoras e senhores, isso aqui é extraordinário. Sabe por quê?
Davi não apresentou desculpas. Davi não culpou ninguém. Davi não tentou racionalizar a situação. Davi não tentou se justificar. Nesse momento, ele apenas confessa seu erro, admite sua culpa por completo e diz: eu pequei, eu errei. Eu tenho certeza que para Davi aquele momento foi um momento de alívio. Agora ele não precisava mais ficar escondendo a verdade. Agora ele não precisava mais ficar carregando o peso que já era insuportável. E no Novo Testamento nós encontramos uma passagem que de certa forma nos ajuda a compreender melhor o que aconteceu na experiência de Davi. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Confessar nossos erros àqueles que foram atingidos por nós tem um poder restaurador. O perdão vem de Deus, mas a cura completa vem de Deus através de uma comunidade que pode ajudá-lo a entender o que é perdão. Só que aqui muitos provavelmente podem estar pensando: escuta, mas eu preciso confessar os meus erros aos outros? Confessar só para Deus não é suficiente? A resposta é sim e não. Sim, no sentido de que é Deus realmente o único que pode nos perdoar. E a Bíblia é clara ao nos dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, Deus é quem perdoa. Mas a cura interior ocorre quando nós confessamos os nossos erros àqueles que, de certa forma, foram atingidos por nossas decisões. Uma coisa é ouvir sobre o perdão de forma intelectual. Outra coisa bem diferente é ser perdoado. É sentir de forma concreta o perdão na nossa vida. E é por isso que Deus pede isso de nós. E o que é interessante no relato de Davi é que no exato momento que ele diz: errei, pequei, a culpa é toda minha, naquele exato momento, Natan diz a ele: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Um dos filhos de Davi e seu sucessor Salomão escreveu o seguinte: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa seus pecados e os abandona. Desse texto nós temos uma promessa e uma advertência. A advertência é que se você esconder seus pecados, você não prosperará nessa vida. E a promessa é que se você reconhecer seus erros, confessar e os abandonar, você alcançará a misericórdia divina. O começo da cura interior está em confessar nossos erros. Existe um poder liberador, um poder purificador na confissão. E essa é a experiência. É algo que está reservado àqueles que seguem a orientação de Deus. Só que aqui é importante salientar uma realidade. Ouçam bem. O propósito da confissão não é desgraça, humilhar as pessoas. Exatamente o contrário. O propósito da confissão é graça. O propósito da confissão é liberdade. É isso que nós precisamos. Eu tenho certeza que é isso que eu e você necessitamos. E quão fácil é para nós fingir e usar máscaras. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de, quem sabe, vindo aqui para a Nova Semente, quando você está saindo de casa, briga com a esposa ou com os filhos, e vem todo mundo bicudo dentro do carro. Lá em casa a gente não tem esse problema, porque a gente vem com 2 carros. Então, e agora só um tem que sair bem de casa. Quão fácil. Quem sabe você chega aqui e vê as pessoas sorrindo lá na nossa recepção, sempre com um sorriso, seja bem-vindo, e você pensa: esse povo não tem problema. Na realidade é que eles brigaram meia hora antes de vocês chegarem. Brincando. Esse povo é maravilhoso mesmo. Mas, queridos, ouçam bem. Todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades. Todos nós andamos por essa vida carregando a nossa malinha. Alguns possuem coisas diferentes dentro da mala, mas ela está ali. Só que a confissão, queridos,
A confissão não ajuda apenas a nós compreendermos tudo isso, mas ela também nos leva a um ponto que nós podemos parar de fingir. Recapitulando, em primeiro lugar, nós precisamos nos submeter à verdade, estabelecida por Deus e não por nós. Em segundo lugar, nós precisamos viver segundo essa verdade. E, finalmente, o terceiro aspecto, precisamos levar a verdade àqueles que necessitam. E esse é um ponto importante. A realidade, queridos, é que todos nós temos situações na nossa vida que nós não enxergamos a solução. E a questão é que, será que você e eu temos alguém na nossa vida que nos ama o suficiente para nos mostrar aquilo que todos veem, mas nós não conseguimos enxergar? Eu sei que esse é um assunto delicado, porque nós temos a tendência de cuidar da nossa própria vida e não nos importar muito com aqueles que estão ao nosso redor. Só que aqui eu não estou falando das coisas corriqueiras do dia a dia. Eu estou dizendo a vocês a respeito das coisas importantes, das grandes questões da vida. Não estou falando aqui da pessoa que pintou o cabelo com uma cor estranha, não. Ou aquela que está com um pedaço de couve refogada no dente. Ou aquele que esqueceu o zíper aberto. Não. E eu preciso contar a verdade para ele. Não. Não é esse tipo de verdade. Então, o que eu quero dizer a você nesse momento é que nós precisamos aprender a confrontar aqueles que são importantes a nós com a verdade nas grandes questões da vida. Aquilo que realmente importa. Você vê um amigo seu que vive constantemente demonstrando, através da sua atitude, que ele está insensível à sua esposa. Ou então você vê uma amiga que está destruindo seus relacionamentos pela falta de controle emocional. Você percebe que aquele outro amigo não está tomando as melhores decisões na sua vida, e você vê que ele terá um triste fim se não mudar. É esse tipo de coisa que eu estou falando. Do tipo de coisa que nós preferimos às vezes fingir que nós não estamos enxergando, ao invés de estender a mão e ajudar. Nós precisamos aprender a dizer a verdade para aqueles a quem nós amamos, mesmo que ela doa. Eu sou grato a Deus, muito grato a Deus, porque na minha vida, na minha experiência, tive e tenho amigos que foram e são sinceros o suficiente para me levar num canto e dizer: Kleber, o que você está fazendo não está certo. Aquilo que você está dizendo está machucando as pessoas. Essa decisão não está sendo positiva. Essas pessoas são bênçãos que Deus coloca na nossa vida. Mas aqui a gente se depara com outro ponto. Como dizer a verdade a um amigo? A Bíblia também nos ensina. E diz o seguinte: falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo. E nessa área, Jesus é o nosso supremo exemplo. No Novo Testamento nós vemos a maneira pela qual Cristo repreendeu, a maneira pela qual Ele corrigiu, a maneira pela qual Ele ensinou seus próprios discípulos. Mesmo assim, eles nunca duvidaram do amor de Jesus por eles, ao ponto de que todos eles, com exceção de um, deram sua vida por seu mestre. Sem dúvida alguma, a melhor maneira de ver verdade e graça é ter a nossa atenção focada em tudo aquilo que Jesus Cristo passou nesse mundo, ao ponto de dar a sua vida por você e por mim há pouco mais de 2000 anos atrás. Sabem por quê? Para que você e eu pudéssemos ter esperança hoje. A verdade, queridos, ela precisa andar de mãos dadas com graça. Verdade sem graça, eu digo que é como torta de jiló. Pode até ser boa para a saúde, mas o gosto é horrível. Já graça sem verdade é que nem algodão doce. É gostoso por um momento na boca, mas não tem nada que ajuda a nossa saúde. E não pensem vocês que a solução aqui é fazer algodão doce sabor jiló. Também não é. Mas deixa eu voltar para cá, não está escrito isso aqui. O
que eu estou querendo dizer é que verdade precisa andar sempre de mãos dadas com graça. A Bíblia diz o seguinte, ouçam bem esse texto. Uma crítica franca vale mais do que um interesse escondido. Melhor é o castigo de quem nos ama de verdade do que os beijos dados por um falso amigo. Precisamos aprender a dizer a verdade com amor. Mas como? Eu concluo dando a vocês algumas sugestões. A primeira delas, esteja certo de que a questão que você vai trazer é importante. Será que o que está acontecendo é realmente que está sendo algo contra a vontade de Deus, contra o que a Bíblia apresenta? Será que é algo que realmente vai trazer consequências sérias ou é algo que só está te incomodando? Às vezes os problemas não passam de diferenças de opinião que nós temos ou de personalidade e não algo que mereça real atenção. Segundo ponto, pergunte a Deus em oração se você é a pessoa mais indicada para lidar com essa questão. Ou será que você está sempre propenso a dizer a verdade para todos em nome da sinceridade? Eu preciso dizer, eu sou sempre sincero. Você sabe qual a diferença entre o espírito correto ou o espírito errado para lidar com problemas dessa natureza? É bem parecido com a diferença entre a espada e o bisturi. Ambos cortam. Só que um foi criado para matar, o outro foi criado para curar. Converse com a pessoa pessoalmente, em particular. Uma outra sugestão. Uma quarta sugestão, seja gentil e seja honesto. Lembre-se do exemplo de Natã. Não entrou no palácio ali, quebrando as portas e pulando em cima de Davi e batendo nele, não. Primeiro que seria morto também se tivesse feito isso. Mas Natã veio, contou uma história e fez com que Davi caísse em si. Outro aspecto importante, ao você dizer a verdade ao amigo, acompanhe a situação. Porque derrubar o caminhão de melancia sobre uma pessoa e desaparecer em seguida, com certeza não é uma demonstração de amor. Acompanhe. Saiba o que está acontecendo. E o que é fundamental aqui é entender que nós precisamos, queridos, de coragem, precisamos de sabedoria, precisamos de graça para falar a verdade em amor para aqueles que necessitam. E para concluir, eu gostaria de ler o mesmo texto que lemos no começo. Jesus Cristo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que não se esqueçam de olhar para o contexto dessa passagem, porque o que Jesus está querendo dizer, em realidade é o seguinte, a verdade começa em mim mesmo. Até que você me conheça, você não saberá o que é viver em verdade e nem liberdade. Eu sei que alguns dos que se encontram hoje à noite aqui conosco, alguns ainda não tomaram a decisão, o primeiro passo em aceitar Jesus Cristo em sua vida. E esse mesmo Jesus disse o seguinte, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo não disse, olha, eu vou mostrar para você o caminho. Não. Ele não disse, olha, eu vou te mostrar o que é vida. Não. Ele não disse, olha, eu vou te mostrar o que é verdade. Não. Ele afirmou que Ele mesmo é todas essas coisas. Portanto, se você deseja andar no caminho correto, se você almeja não apenas existir, mas realmente viver, e se você realmente quer conhecer a verdade, o primeiro passo é em direção a Jesus Cristo. Por que não tomar esse passo e essa decisão hoje, nesse momento? E a vocês que quem sabe ainda não tomaram essa decisão, neste momento eu vou conversar com Deus através de uma breve e simples prece. E eu gostaria de desafiá-lo, quem sabe convidá-lo, a que você possa utilizar de minhas palavras
E que hoje, ao sair daqui, você tenha a convicção de que você deu o passo mais importante de sua vida, que é conhecer de forma real aquele que é a razão da tua existência. E essa pessoa tem nome. Chama-se Jesus. Oremos. Pai eterno, Senhor, vivemos num mundo que não é tão simples encontrar o que é verdade. Existem muitas questões, pessoas que falam, teorias, que apontam verdades competitivas entre si. Mas, bom Deus, vimos em Tua palavra, em Tua revelação, a maneira pela qual Jesus Cristo diz que a verdade nos libertará e que Ele é a verdade. Bom Deus, suplico a Ti em Tua misericórdia que Tu possas abençoar-nos e ajudar-nos. A todos nós que temos, quem sabe, carregado por tanto tempo na nossa vida, alguns, quem sabe, por anos, a mala da culpa. Ajuda-nos, Senhor, a confrontarmos a verdade com confiança em Ti. Liberta-nos, Senhor, dessa prisão. Ajuda-nos, Senhor, a viver livres, certos de que realizamos a Tua vontade. E, Pai eterno, essa pessoa, esse homem ou essa mulher, esse jovem que possa estar conosco nesse momento, que ainda não tomou a decisão de conhecê-lo de forma concreta, de forma real, de forma profunda, eu suplico a Ti, bom Deus, que Tu possas, nesse momento, por Teu amor, por Tua graça e através de Teu Santo Espírito, tocar em seu coração, em sua mente, e que possam dizer-te: Deus, eu quero viver, me mostra o caminho. Deus, me mostra a verdade. Deus, me dá vida. E que possam, bom Deus, ter um encontro especial com aquele que é a razão da nossa existência. Aquele que veio a essa terra dar sua vida por nós. E aquele que em breve retornará cumprindo sua promessa de nos libertar dessa terra por toda a eternidade, estando ao Teu lado. Ajude-o, Senhor, e ajude-nos a estarmos próximos de Jesus Cristo. E é no nome dEle que lhe suplico essa bênção. É no nome de Cristo que suplico, bom Deus, Tua graça a nós. E é no nome de Jesus Cristo que lhe suplicamos, hoje e por todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Pai.